Olá, paz a todos, bem-vindo a mais um vídeo, nosso canal Ensaio Direto. E antes de começarmos, mais uma vez quero pedir para que você possa estar fazendo a sua inscrição no canal, ativar o sininho, deixe o seu like ou seu dislike, comente o vídeo, compartilhe. Peço para que vocês compartilhem bastante o vídeo, até porque esse assunto é um assunto bem esclarecedor. E muitas vezes você conhece esse assunto, mas tem pessoas que não conhecem. Então o propósito é que essa informação ela possa chegar para aquelas pessoas que não conhecem, né? Então essa é a importância e a relevância do assunto. Nós vamos falar sobre o aparelhamento do Estado. Eu tenho um videozinho explicativo a respeito desse assunto, depois eu vou fazer um comentário. E para que a gente possa entender isso, eu vou colocar uma palavrinha que ela vai nos dar um pouquinho de luz a respeito disso. Essa palavra vai estar lá em Lucas 16, verso 8, seção B do versículo, que diz assim: porque os filhos deste mundo são mais sagazes para com a sua geração do que os filhos da luz. E um exemplo a respeito da questão da corrupção, e para a gente entender como isso se aplica aos dias de hoje, aos dias que nós temos vivido. Nós temos visto isso acontecer, né? As pessoas desonestas, as pessoas que são trapaceiras, as pessoas que são malfeitores, elas são mais astutas do que as pessoas de bem. E nós temos visto isso acontecer também no nosso cenário político. E depois que você entender aonde nós vamos chegar, vai fazer sentido isso para vocês, ok? Então vamos para a vinheta e seguindo o vídeo. Daqui a pouco a gente volta. Valeu? Aparelhamento do Estado, um termo muito comentado, mas pouco compreendido pela maioria do povo brasileiro. A partir da redemocratização, foram criadas inúmeras legendas de partidos políticos, e cada um disputava entre si a divisão do poder. A partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, iniciou-se então o aparelhamento do Estado. Cada partido passou a receber uma fatia do bolo. Eram colocados membros de partidos dos ministérios em cada secretaria do governo e em cada gabinete, para que pudesse a partir daí ter uma divisão do bolo para cada partido político que fazia parte da base aliada do governo. Eram colocados nas estatais e em cada secretaria. Assim o governo distribuía as estatais, os ministérios para seus partidos de sua base aliada, e assim ele tinha a governabilidade. As suas pautas eram todas aprovadas no Congresso e no Senado. A maioria dos partidos da sua base aliada aprovavam todas as pautas governamentais. No Supremo Tribunal Federal, o presidente faz a indicação e esse nome é sabatinado pelo Senado. A partir daí, ele é aprovado e nomeado pelo presidente. Eram pessoas que tinham um relacionamento com o presidente e eram alinhados com o governo. Também nos ministérios públicos, na Polícia Federal, eram colocadas pessoas de confiança e de relacionamento estreito com os governos. Dessa forma foi formado o estamento burocrático. A partir daí tivemos início a fraudes em licitações de contratos, feitas por grandes empresas como grandes construtoras que faziam parte de um grande esquema de corrupção. Com financiamento público, os contratos e licitações fraudadas eram colocados em práticas por essas empresas, e cada empresa, quando vencia suas licitações, tinham que tirar do final do recebimento uma fatia, uma parte que ia para cada partido que estava na frente desses contratos. E cada partido, a partir do momento que recebia o dinheiro, repassava para o partido que estava no poder. Parte desse dinheiro ia para os caixas 2 e para os bolsos dos políticos.
e eram usados para o financiamento de grandes campanhas políticas para que eles continuassem no poder. Em meio a tudo isso, o povo que produziam as riquezas através do trabalho permaneciam todos incautos e sem serem informados do que de fato vinha acontecendo no país. As grandes redes de comunicação de massa, as grandes mídias, os grandes programas de televisão permaneciam calados. Haviam sido todos comprados com o dinheiro público de repasses de propagandas das estatais, que o governo utilizava para comprar toda a mídia e para que a mídia encobrisse tudo aquilo que estava acontecendo. Durante muitos anos, a mídia permaneceu calada, quieta, encobrindo tudo o que havia acontecido no país. Ainda que noticiasse alguns fatos, ela pouco dava informação do que de fato acontecia, porque ela também fazia parte do grande esquema de corrupção que envolvia todo o país, pois por ser totalmente financiada pelo dinheiro que saía das estatais, ainda que independentes, estavam fazendo parte do grande aparelhamento do Estado. Bem, o vídeo trouxe aí um monte de explicações a respeito de do que se trata realmente a questão do aparelhamento do Estado, e isso foi uma situação que nós vivemos até o final de 2018, até as eleições. Por quê? Porque esse governo que entrou, ele rompe com essa forma de governar, Ele vem com uma nova proposta, e aquilo que se conhecia no passado com a questão do aparelhamento do Estado, que era o famoso toma lá da cá, a partir desse governo de 2018 para cá, acabou, Então, os ministérios foram todos colocados, pessoas que foram escolhidas, que não foram sugestões partidárias de nenhum outro partido. São pessoas extremamente técnicas que assumem esse ministério, e elas estão ali para estarem alinhadas. A partir desse momento, nós temos aí um governo com uma visão totalmente diferente da que nós tínhamos até 2018. Portanto, agora fica muito mais fácil você entender contra o que esse governo está lutando. Por quê? Porque todos eles estão lá, eles querem que voltem à forma como era antes, onde cada um podia tirar a sua parte, tirar a sua fatia, colocar dinheiro nos seus bolsos. Quando há esse rompimento, o que nós vimos aí foi a grande insatisfação geral de todo o establishment, todo o aparelhamento do Estado com relação à questão desse governo. Todos os desvios de dinheiro, de verba, de todo tipo de corrupção que havia, secou a torneira para eles. Então, por isso essa oposição ela se faz tão forte contra esse governo. E com relação à mídia, a mídia toda ataca o governo. Por quê? Porque os governos passados favoreciam ela, com repasse de verbas que vinham das estatais do governo, que faziam propaganda na mídia e repassavam aí fortunas para que a mídia, por outro lado, também se mantivesse de certa forma calada. Então, quando você vê toda essa oposição forte politicamente e essa oposição da mídia contra esse governo, a grande questão está diante da questão do aparelhamento do Estado. Por outro lado, o que acontece também é que, ainda que o governo não tenha feito esse sistema de barganha, de troca, mas ele também ele se torna um governo engessado pelo aparelhamento, porque o aparelhamento ele não está apenas nos altos escalão, mas ele também está nos baixos escalão. Muitos servidores públicos que estão ali ocupando cadeiras, secretarias de governo, de várias pastas, eles são da oposição. Eles trabalham contra esse governo, porque não tem como o governo trocar todos de uma vez
E mesmo que tivesse, né, isso teria que ser feito de uma forma, né, mais plausível, né? Haveria de buscar saber quem é quem, da onde que é, a que partido, né, está faz parte, né, de qual partido ele faz parte, para que assim pudesse fazer de certa forma uma limpa que já foi feita desde o início. Já foi feita uma grande limpa, já foi tirado vários cargos de assessores aí, que eram cargos comissionados. Isso já foi feito já, mas mesmo assim ainda existe uma grande parcela aí que faz parte da questão do aparelhamento. E aí nós temos aí um STF, né, que realmente ele está totalmente aparelhado. Por quê? Porque no sistema que é feito, os governos passados conseguiram colocar lá, né, os ministros que estão alinhados com esses governos que passaram. Então você vê que eles trabalham contra esse governo que está aí, né? Por isso nós temos visto a questão do ativismo, né? Por isso nós temos visto aí os posicionamentos contrários, todas as medidas que têm sido tomadas, né? Essas medidas têm sido tomadas para favorecer a esquerda, favorecer, né, as pautas defendidas por eles, né? Então várias pautas têm sido levadas para o STF, o STF tem aprovado contrário à posição do governo, e tudo isso tem sido feito para quê? Né? Para diminuir o poder que o governo tem com relação ao seu mandato. E tudo isso tem sido feito para que esse governo não tenha nenhum tipo de força política, né? Então o governo ele tem perdido força política devido a toda essa máquina, né, que foi produzida aí, que foi feita, para que, ainda que assumisse um governo de direita, mas ele não tivesse força para mudar o país. Então nós temos um Congresso que 90% praticamente dos deputados e senadores são de partidos de esquerda, e nós temos dentro das secretarias, das instituições, pessoas de esquerda, e nós temos no STF, né, a maioria lá, pessoas de esquerda, pessoas com pensamento de esquerda. Diante disso fica impossível, né, desse governo conseguir fazer as alterações e as mudanças que ele precisa, a não ser que ele tenha justamente o que está acontecendo, que é o apoio popular, as pessoas indo à rua demonstrar esse apoio, né? E as pessoas que estão indo à rua, que estão demonstrando esse apoio, que elegeu esse governo, elas elegeram esse governo pelas pautas que ele defende, e através dessas pautas que são defendidas, elas querem a mudança, e aí elas se colocam, obviamente, contrário, né? Contrário ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado e contrário ao STF, né? Não tem como ser diferente. E por isso nós temos passado aí por toda essa situação de instabilidade política no nosso país, por consequência dessa questão. E, né, o que pode ser mudado? O que pode ser mudado é com a substituição. Temos aí uma previsão de aposentadoria, né, de alguns ministros, e a partir do momento que esses ministros forem se aposentando, né, o presidente vai ter a sua oportunidade de nomear, né, outros ministros para assumirem, e aí a partir do momento que esses nomes forem sendo nomeados, passando pelo sistema, né, de indicação e sabatinagem do Senado, na medida que ele for sendo nomeado, né, nós vamos conseguir ter algumas posições de mudança, até porque vai saindo essa turma mais velha que foram colocadas nos outros governos, para que esse, né,
estão sendo nomeados agora possam assumir e aí possam ser feitas as mudanças que precisam ser feitas. E a partir daí eu creio que vai começar realmente um novo tempo no nosso país. Mas quando a gente fala a respeito do que a Bíblia coloca com relação aos filhos deste mundo serem mais sagazes do que os filhos da luz, é porque, né, os que passaram por lá, né, os gestores anteriores, tanto do PT como do PSDB, eles já se prepararam para esse tempo. Eles colocaram lá pessoas que realmente eram alinhadas com eles, tanto é que nós vimos aí, né, várias mudanças de leis para favorecer eles, inclusive a questão da prisão da segunda instância, que favoreceu, né, o Lula de uma forma, né, escandalosa. Isso foi através de quem? Né? Através de Dias Toffoli, que era advogado do PT. Né? Então assim, não tinha nem, sabe, a condição dele a votar favorável a isso, né? Foi algo assim que era assim, sem comentários até, né? Mas enfim, né? Estamos passando por isso e nesse momento nós como povo precisamos ficar, né, totalmente ligados a tudo que tem acontecido no país. Esses últimos dias, né, nós temos visto aí várias situações decorrentes com relação ao STF, né? As formas que o STF tem agido com relação ao governo Bolsonaro, né? Intervindo diretamente no governo, e essas intervenções, por outro lado, têm gerado aí um grande conflito que, né, talvez seja a única forma do Bolsonaro conseguir resolver essa situação, né, se realmente ele invocar o artigo 142 da Constituição, para que o poder moderador, que são as Forças Armadas, possa entrar e possa colocar cada um no seu devido lugar, e cada poder possa trabalhar de forma independente, né? Então era isso que eu queria trazer para hoje. Espero que cada um aí tenha entendido, né, que a gente está tentando trazer para vocês, e obrigado por todos que assistiram. Até o próximo vídeo.